Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vocês sabem que foi emocionante. Eu estava lá atrás agora ver como Deus foi movendo, como foi... Vocês foram sendo contagiados quando nós começamos, algumas pessoas tensas ainda, com as mentes em outros lugares. E aí foram sendo tocados e foi... De lá dava para ver o movimento. Daqui a pouco estava todo mundo. Teve uma hora que eu fiquei em silêncio, só ouvindo o louvor. E eu acho que Deus ficou muito feliz. Sabe que essa semana é uma das semanas mais intensas desse ano para mim. E é uma das semanas que eu estou com mais paz. Sabe que Deus, Ele permite, às vezes, batalhas para que nós nos aproximemos dEle, para que fiquemos desesperados pela presença dEle e Ele possa se manifestar na nossa vida. O Salmo 119, o versículo 69 diz que antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo as tuas palavras. O 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, às vezes, a gente precisa de passar por aflições para aprender os estatutos, para nos aproximarmos de Deus, para que a graça dEle, como nós cantamos aqui, se manifeste em nossas vidas e a gente possa vencer, alcançar todas as vitórias que Ele já tem para nós. Amém? Se vocês tiverem Bíblias, e se não, eu queria pedir para alguém distribuir. Eu queria saudar o pessoal online também. Algumas pessoas que não se identificaram. A pastora Virgínia e a equipe que está lá. O Vinícius, da Flórida. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam tocados também pela presença de Deus hoje, aonde vocês estiverem. Você já abençoou alguém hoje? Sabe que nesses dias, Deus tem me dado, nesse momento intenso, várias vitórias. Segunda e terça-feira eu tive algumas vitórias muito significativas para mim. E uma delas é que eu tenho conseguido abençoar muitas pessoas. Você abençoou alguém hoje já? Abençoe a pessoa que está do seu lado, diga: Deus te abençoe. Você é um vencedor, você é especial, que bom que você está aqui. Amém. Amém. Vamos abençoar, usar a nossa boca como instrumento de Deus. Aleluia. Então vocês estão com a Bíblia agora? Eu peço que vocês abram no capítulo 23 do livro de Provérbios. Olha o que eu tenho aqui. Notas. Provérbios 23. Provérbios 23. Nós vamos ler um trecho, esse trecho inicial do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Provérbios 23, do 1 ao 7. Olha só o que diz. Todo mundo achou? Nas suas espadas, nos seus sabres de luz. Tem um pessoal com sabre de luz aqui também. Aqui também. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua sabedoria, a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Esse não foi tão difícil.
Mas 7 versículos de uma vez foi demais, né, Pedro Lira? Não foi tão difícil, mas vamos lá, vou explicar para vocês. Olha o que está acontecendo. Essa passagem fala de uma conversa. E aqui no versículo 1 diz que tem um governante e uma pessoa, um homem, que não foi identificado aqui. E olha o que está acontecendo. Me parece que é uma negociação, que eles estão negociando algo. Que eles estão fazendo ali uma conversa para decidir coisas. E tem interesses. Ambos têm interesses e esse interesse não está explícito aqui. Tem algumas dicas do interesse do homem, o do governante não. Mas tem a estratégia do governante para conquistar o que ele espera. Então preste atenção. Essa passagem ela tem algumas dicas de como a gente lidar com isso. E ela tem um dos princípios espirituais mais profundos, na minha opinião. Olha o que acontece. Esse governador, ele é malicioso. Ele tem um objetivo, esse objetivo não está explícito, e ele está usando uma série de artimanhas para enganar este homem. Olha o que está dizendo aqui. Ele está oferecendo, ele preparou uma mesa, manjares gostosos, e convidou você para comer. É o famoso foi pescado pela barriga, né? Então olha só o que ele está dizendo. Ele preparou uma mesa com comidas gostosas e chamou este homem para negociar com ele. Coisas muito bonitas à vista, muito apetitosas, cheirosas. E aí o homem estava lá. E aí o pregador, ele está dando aqui algumas dicas para lidar com isso. Olha o que é a primeira dica que ele dá. Atenta bem para o que se te pôs diante. Presta atenção. Quando você estiver diante de uma situação difícil, fica atento. Primeira coisa que ele diz é fique em guarda. Observa o que está acontecendo à sua volta. Observa as coisas que estão ali adiante. Por que aquelas coisas estão ali? Qual é a intenção de quem colocou aquelas coisas ali? O que Deus espera que você faça com o que está ali? Fica atento à sua volta, às coisas que estão acontecendo. Não ande cego, anestesiado, entorpecido. Ande com os olhos abertos. Jesus falou, vigiai e orai. Fica atento. Porque a gente vive uma guerra a todo momento. E está cheio de governadores com artimanhas para querer dominar a nossa vida. O governador pode ser qualquer coisa que queira dominar a sua vida. Então fica atento ao que está acontecendo à sua volta. Olha a segunda dica que ele dá. 2. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. É o famoso salvaguarda. Reconheça as suas fraquezas. Não seja ingênuo, achando que você é capaz de lidar. Peça oração. Se prepare para esses momentos difíceis que você vai viver. Sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande no trabalho. A gente tem uma série de reuniões, são frequentes as reuniões, e eu não me adaptei ainda a começar as reuniões sem orar ou terminar. O pessoal levanta, sai da sala, eu fico esperando a oração para finalizar. Ou então vai começar, já começa. Aí eu faço a minha oração, eu estou ali em guarda, como um soldado. As pessoas têm até respeito, têm até preocupação de falar qualquer coisa, seja o que for, fala o nome de Deus, já olha para mim assim e já pede desculpa assim, já com medo de ofender. Então ele está dizendo, não seja ingênuo. Olha só o que acontece, a gente tem que ter consciência das nossas próprias fraquezas. Cada um de nós sabe os pontos fracos. Cada um de nós sabe onde já caiu. A gente sabe e a gente tem que ter atenção, a gente tem que se resguardar dessas coisas. E eu digo para você, não é com condenação, não é
que a consciência dessa fraqueza vai te limitar e vai te gerar um peso, mas vai te fazer ficar em guarda, vai te fazer ficar atento. Se você sabe que você tem problema com gula e você vai para uma situação assim, fique em guarda. Se você sabe que tem problemas com determinadas coisas, se você tem problemas com bebida, você não vai para um bar. Se você tem problemas, enfim, a gente pode citar uma coleção aqui. Se você tem problemas com fofoca, você não vai ficar perto daquelas pessoas que costumam fofocar. Não vai sentar na roda dos escarnecedores. Você vai se preparar, vai se resguardar. A gente precisa ter consciência das nossas fraquezas, e eu volto a dizer, não como um peso, não como uma coisa negativa, mas para que a gente possa ter a força de Deus. Olha o que diz no livro de Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 12. 2 de Coríntios 12, 9. Eu não vi uma folha passando, é porque já tem aqui não, né? O pessoal já está afiado, já achou o versículo, né? 2 de Coríntios 12, 9. E o 10, nós cantamos aqui a primeira parte. Olha o que diz. E disse-me, a minha graça te basta. Quem que disse? Deus disse para ele, o apóstolo Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz agora. De boa vontade, pois, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Uma vez que você admite suas fraquezas, você dá a oportunidade de Deus ser Deus na sua vida. Porque é muito bonito Deus ser Deus e poderoso lá em cima, e você ser você poderoso aqui, para encarar os seus problemas, achando que você tem fraqueza e que você é capaz de lidar. Você é o cara, você sabe como lidar com isso. Não, você já está consciente da sua fraqueza, então está tudo bem. Agora, aí é que você se engana. Ele diz, de boa vontade, eu vou falar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus possa se manifestar. E que eu não caia nessas fraquezas novamente. Amém? Então a gente tem que tomar consciência. Olha, sempre que você tiver que tomar uma decisão, as suas fraquezas têm que ser como uma peneira. Você tem que sempre avaliar aquilo com essa perspectiva. Será que eu estou querendo fazer isso porque eu estou sendo motivado por essa fraqueza, por essa tendência, como o ministro Tom falou aqui, essas inclinações que a gente tem, essas tendências que a gente tem de fazer certas coisas? Será que eu estou querendo fazer isso porque eu estou sendo motivado por essa fraqueza? Aí sim, às vezes sim. Então você deixa de fazer? Não, aí você pede ajuda. Deus, eu preciso fazer isso. Às vezes você precisa, nem sempre. Mas na ocasião que você precisar fazer e você tiver uma fraqueza que está influenciando você e te atrapalhando de fazer da maneira certa, peça ajuda, peça conselho, peça oração, peça para Deus se manifestar na sua vida para que você possa fazer isso da maneira certa. Olha a próxima dica que ele dá. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Olha, porque se você negligenciar as suas fraquezas, o inimigo não vai. Ele vai te apresentar exatamente o que enche os seus olhos. Ele vai preparar as armadilhas exatamente da maneira que você gosta, para você cair. Então olha o que ele está dizendo, não cobices os manjares gostosos. Esteja agradecido pelo que você tem. Esteja consciente de que se você não tem ainda, Deus quer dar para você e você precisa trilhar um caminho até alcançar essas coisas. A ausência desse entendimento faz você cobiçar. A cobiça é exatamente isso, é quando você deseja algo, é um desejo exagerado, quando você quer alcançar algo a qualquer custo. Quando você não enxerga o que Deus te deu já, e você quer sempre mais, quer sempre o do outro. Então fica atento, porque o inimigo conhece as suas fraquezas e ele vai apresentar o que você quer, os manjares gostosos.
Aí agora o 7, que é a parte mais importante, na minha opinião. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Eu acredito que todos vocês já ouviram esse versículo, já foi citado. Mas olha o que ele está dizendo, que esse governador, esse governante, ele maquinou aquilo. Ele preparou, ele imaginou. Olha o que acontece, o pecado, ele não é uma coisa instantânea. Ah, pequei, tropecei. Não vi, tropecei. O pecado é a consequência de uma imaginação, de uma maquinação, de uma preparação. Então olha o que ele está dizendo, que assim como você imagina na sua alma, assim você é. Isso significa que os pensamentos que você está entretendo vão se manifestar, sejam eles quais forem, eles vão te levar àquela atitude. Olha que poderoso. Isso é um princípio espiritual tão profundo que até filósofos, outras religiões, ninguém nega isso. O Aristóteles dizia que o homem não pensa sem imagens. O ser humano não raciocina sem imagens. Então você está sempre criando imagens do seu pensamento. Você está sempre visualizando na sua mente o pensamento. Você consegue pensar em algo sem visualizar aquilo? Sem ter uma imagem daquilo? Então se você está tendo uma imagem daquilo, você vai agir de acordo com aquela imagem. Então é por isso que a gente tem que guardar os nossos pensamentos, a gente tem que guardar as coisas que entram na nossa mente. É por isso que a Bíblia adverte a gente em vários momentos sobre isso. Eu poderia citar uma série de versículos aqui. Por exemplo, no livro de Provérbios também, que diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ah, mas coração não tem nada a ver com a mente. Para a gente, para a nossa cultura, o coração é o símbolo das emoções da paixão. Para o povo hebreu aqui, ao qual foi escrito esse versículo, o coração é o centro do pensamento. É só uma sutil diferença. Mas o entendimento que eles tinham do coração era um pouco diferente do nosso. Então o centro dos pensamentos era o coração. Então dizendo assim, a coisa mais importante que você tem que guardar são os seus pensamentos, porque deles procedem a saída da vida. Ou seja, a sua vida vai ser de acordo com aquilo que você pensar. Aquilo que você imaginar, você vai manifestar. Então você tem que tomar cuidado com isso. E sabe o que acontece? Eu queria fazer aqui a gente tem a liberdade para fazer isso, porque não diz quem é esse governante, e nem diz quem é esse homem. Então eu queria que nós imaginássemos que esse governante são os seus pensamentos. Porque a palavra imaginação aqui, ela é a mesma palavra que é usada para cálculo, para estratégia. Olha o que está dizendo, que assim como ele calculou, como ele premeditou na alma dele, como ele definiu uma estratégia, assim ele é. Então o título da mensagem, que para o pessoal que anota, é: quem é o seu estrategista? Quem que está regendo a sua imaginação? É Deus ou os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade? Então vamos imaginar que Deus é um estrategista e que o governante é o outro, e eles são seus pensamentos. Então ele está dizendo o seguinte: como você imagina a sua alma é. Você sabe aqueles pensamentos recorrentes que você tem? Aqueles que insistem, que você tenta negar e que você não quer, e que sempre voltam, como músicas. Tem uma irmã, aqui ela é tímida, eu não vou falar o nome dela, mas alguns vão identificar assim que eu dizer o que acontece. Quando ela gosta de uma música, ela coloca aquela mesma canção o dia inteiro para repetir. Ela coloca no celular a mesma canção e passa o dia todo tocando. É o dia todo, a mesma canção, ninguém aguenta mais. Quando ela passa com o celular, todo mundo vai para longe. Ah, muda essa música. É o dia inteiro a mesma música. E sabe que isso acontece com os nossos pensamentos? Aqueles pensamentos recorrentes que você tem, que estão tentando te governar, que estão tentando te levar para baixo. Quais são os pensamentos que vêm à sua mente o tempo todo? Hoje,
durante o louvor, algumas pessoas estavam com esse pensamento. Eu vi alguns que o governante foi calado hoje durante o louvor. Mas talvez quando você saia daqui, ele vai voltar a falar. E olha o que alguns pensamentos, alguns governantes falaram hoje. Tem falado. Ah, não. Eu não acredito em Deus. Na verdade, eu não acredito em nada. Não acredito em ninguém, eu acredito em mim mesmo. Aí, na verdade, como você sabe que você não consegue mesmo, aí o que você faz? Começa a anestesiar a sua mente, a fugir. Então, você não acredita em Deus, você não acredita em nada. Então, é melhor você não fazer nada mesmo. Você começa a fugir e anestesiar a sua mente. Vocês sabem que o meu avô era alcoólatra. O meu pai foi alcoólatra. E eu fui alcoólatra. Eu tenho esse entendimento hoje. Porque quando eu era adolescente eu não entendia. Eu achava que porque 5 horas da manhã eu estava sentado na calçada, na frente do prédio com a lata de cerveja, conversando com o porteiro, estava tudo bem. Mas um vizinho que passou falou para minha mãe que eu estava jogado na calçada bêbado. E eu estava jogado na calçada bêbado. 5 horas da manhã, com a lata de cerveja, sentado na calçada. Isso não é normal. Para mim era normal, não estava bêbado. Eu estava voltando da balada e estava tomando uma cerveja porque eu ainda precisava. E estava conversando com o porteiro. Aí sabe o que acontece? Existia essa maldição na minha família. E aí eu me tornei cristão. E eu tive entendimento sobre isso. E eu falei assim, não, tudo bem. Beber não é errado e não é. Então eu vou beber só de vez em quando. Não vou parar de beber. Só nos finais de semana. O que acontece é que a minha mente estava lá. Então cada vez que eu enfrentava uma situação difícil, eu já lembrava, sexta-feira eu vou tomar um negocinho. Sexta-feira vai ser bonzão, vou para aquela festinha. Aí já estava entretendo ali. Sábado vai ter o aniversário de fulano. Já imaginava, já fazia estratégia, né? Vou passar na casa de fulano, a gente vai passar no mercado, vai comprar bebida, vai pagar o outro ciclano. Aí a gente vai para a festa, vai pegar não sei o que no meio do caminho. Aí já estava tudo lá. Isso era segunda-feira e eu já estava planejando a festinha do sábado. E aí eu passava a semana maquinando aquilo. Não tem problema beber. Mas olha como os meus pensamentos estavam. Eu parei de beber. Eu tomei a decisão de parar de beber exatamente por conta desse entendimento. Eu estava conversando com Deus e eu falei assim, e Deus falou para mim assim, não tem problema realmente. Mas foram 2 coisas que Ele falou para mim. Uma é, você só bebe de vez em quando, mas o tempo que você perde pensando nisso, você poderia estar aplicando em outras coisas. E outra coisa que Ele falou para mim é, um dia você quer ter filhos. Você quer que essa maldição esteja sobre a vida deles também? Então você tem a oportunidade de quebrar isso agora. E eu tomei a decisão e eu nunca mais bebi. Não é que é errado, mas olha o histórico que eu tinha na minha família. O meu avô, isso eu soube depois, ele que vivia na calçada. O meu avô era médico, bem sucedido, mas os outros iam buscar ele na calçada, bêbado. Eu não quero que meus filhos tenham que passar por isso. Essa maldição foi quebrada. Eu tomei a decisão de quebrar na minha vida. E você pode quebrar qualquer maldição. Quais são os pensamentos que você está entretendo hoje? Esses foram os pensamentos de não acreditar em nada e de fugir, de anestesiar. Podem ser pensamentos de medo. Sabe, olha, eu tenho um especificamente que acontece. Sabe qual é? Eu não vou tentar de novo. Eu já tentei tantas vezes. Eu não vou conseguir mudar isso. Eu já tentei tantas vezes, eu até mudo um dia, 2, então é melhor nem tentar. Não vou tentar, deixa isso para lá. Aí sabe o que acontece? Você vive limitado, escravo desse pensamento. Você vai tentar sim, vai morrer tentando, mas vai tentar. É melhor morrer tentando e não conseguir do que ficar acomodado, escravo dessa limitação. Você pode sim, você pode mudar. Para Deus nada é impossível. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode mudar e vencer qualquer coisa, desde que você não aceite aquela limitação. Você precisa enfrentar. Se você tentou e caiu, levanta e tenta de novo.
Não aceita essas mentiras. Se você tentou e caiu 2 vezes, levanta e tenta a terceira, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Pede ajuda, tenta de uma maneira diferente. Ah, eu não vou tentar, eu já tentei tantas vezes. Não tem solução. Tem solução. Se você não está enxergando, peça a Deus e Ele vai te mostrar. Peça para Ele ser o seu estrategista. Não deixe esses pensamentos voltarem para a sua mente e te limitarem. Não aceite. Sabe outros pensamentos que vêm à sua mente? Pensamento de crítica. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava tendo uns pensamentos de crítica muito brabos. Não, é porque eu estava sendo aconselhado, eu estava com vontade de xingar a pessoa. Aí eu olhei para ele, não fui eu não, fui. Aí ele falou, não dessa vez, mas já tinha acontecido várias vezes, ele estava dando um recado. Já aconteceu com você também. Pensamentos de crítica. Sabe o que acontece? É muito conveniente você criticar os outros e não melhorar o que você tem que melhorar. Você pode ser o agente de mudança daquilo que você está vendo de errado. Mas é melhor criticar, por quê? Não é porque eu não quero reconhecer minhas fraquezas, eu até reconheço as minhas fraquezas. Pode até reconhecer. E se engana achando que porque reconheceu, você vai mudar alguma coisa. Mas ao invés de aplicar a sua energia, a sua mente, em mudar aquilo que você tem que mudar, você está aplicando em criticar o outro. Você está sempre criticando, está tudo errado, nada presta. Se fosse você que estivesse fazendo, estaria bem feito, seria melhor, porque afinal de contas você é a pessoa que sabe das coisas, né? É o famoso eu sei. Como a pastora estava falando esses dias, eu tinha um missionário, conheci um missionário, um amigo, antes de vir para aqui, para o Rio, em Vitória. Ele era estrangeiro, então ele não falava português direito. Mas todo assunto que você falava, eu sei. Você podia falar de qualquer assunto que ele sabia. Eu sei. Eu sei o quê, rapaz? Olha, você podia arrumar qualquer assunto. E como ele era estrangeiro, aí ele começava a falar, e aí, se tivesse pessoas que não falavam inglês, aí ele soltava umas palavras em inglês assim, Revis. Aí a pessoa já não entendia, né? Já acanhava e tudo, aí mudava de assunto para ver se aí ele, eu sei. Aí não dava. Aí não dava. Então tem pessoas que são assim, eu sei. Sabe de tudo, sempre tem a resposta, sempre, mas na verdade é insegura. Na verdade não tem coragem de assumir que não sabe e se esconde nessa máscara, nesse pensamento. Olha só que pode parecer contraditório, mas você acabou de falar que eu tenho que acreditar que posso sim, mas em Cristo que te fortalece, não na sua própria força. Eu acabei de falar também que Deus tem que ser Deus na sua vida. Para que Ele seja grande na sua vida, você tem que ser pequeno. Você tem que reconhecer a sua limitação para que Ele possa agir. Então você pode ter essa máscara também, esses pensamentos de eu vou conseguir com a minha própria força. Vai lá e mete a cara no muro. Orgulhoso. A gente precisa mudar essas fitas que tocam. Seja qual for, qual é a fita que está tocando, a música que está aí no loop, na sua mente, recorrentemente. Sabe que a gente precisa acreditar em Deus na nossa vida. Nós precisamos acreditar que Deus nos capacitou para as batalhas que a gente está vivendo. Você sabe um pensamento recorrente que eu tinha, que me atrapalhou por muito tempo. Uma vez, há muito tempo atrás, alguém falou para mim que eu era metódico. E falou isso de uma maneira negativa, como se fosse uma fraqueza. Na verdade, associou. Eu tenho realmente uma certa velocidade própria para fazer as coisas. Eu sou lento para fazer determinadas coisas. Aí a pessoa disse assim, não, então, mas você não diz que é lento, você diz que é metódico. E aí eu tomei para mim aquilo, que isso era ruim. Ser metódico era ruim. E eu alimentei aquilo por muito tempo e aquilo me limitou na minha vida. E eu descobri que isso não é ruim.
Isso é um dos maiores talentos que Deus me deu. Ser metódico. Eu não posso deixar o método dominar a minha vida. Eu e a minha batalha com as notas, que eu não usei hoje, novamente. Eu não posso deixar o método dominar a minha vida. Mas planejar é fundamental. O plano nem sempre. Então esse é um talento que Deus me deu para você. Olha, para você ser excelente, eu li recentemente esse livro, um livro que dizia isso. As pessoas talentosas, elas podem ser boas. Mas para alcançar a excelência, elas precisam aplicar diligentemente aquele talento e disciplinadamente aquele talento para alcançar a excelência. Como é que você aplica diligentemente e disciplinadamente? Com um método. Então Deus me deu um talento de descobrir o método, de estabelecer métodos para fazer as coisas funcionarem melhor e poder expandir isso. E eu estava limitado com esse pensamento recorrente. Isso é uma fraqueza. E não seja assim. Eu preciso aprender a usar esse talento aqui nas notas. Mas eu vou conseguir. Domingo eu consegui na escola da Bíblia. Olha, por isso, para mostrar para vocês que o método é meu, eu trouxe um método para a gente mudar as fitas. Para a gente mudar esses pensamentos recorrentes. Esse método, ele tem 5 dicas, 5 passinhos, 5 exercícios que você tem que fazer. Esse método eu aprendi com o meu amigo Rob. Rob Bell é um pastor americano que ele sempre chama de hi friends, ele sempre chama de amigos quando ele vai ministrar. E aí eu peguei esse método que ele ensinou e aí ele adaptei, acrescentei algumas coisas, fiz uma customização e estou apresentando para vocês o método, né? Então olha só, são 5 passinhos e são exercícios que você tem que fazer. O método só funciona se você aplicar e ele só funciona se você insistir, persistir na aplicação, porque muitas vezes você começa e você desiste no meio do caminho. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, fica livre, se você não quiser aplicar o método, tudo bem, é só uma dica, é só um exercício para ajudar algumas pessoas. Aqueles que gostam do método, podem usar, aqueles que não gostam, fica à vontade. Mas olha só o que vai ajudar. A primeira dica é o seguinte, você pega um papel e você escreve aquele pensamento, esse recorrente que tem vindo à sua mente. Você escreve aquilo e depois você lê imaginando alguém que você ama. O seu pai, um filho, ou o seu cônjuge. Se aquela pessoa estivesse falando aquilo que você acabou de escrever, como é que você iria se sentir? O que você diria para ela? Você vai pensar 2 vezes antes de alimentar esse pensamento de novo. A segunda dica são exercícios que você pode fazer. A segunda dica é o seguinte, você pega 2 papéis. Em um, você escreve, eu vim do pó. Você veio do pó. E no outro, você escreve, o universo foi feito para mim. Olha só, em um papel você vai escrever, eu vim do pó, e no outro, o universo foi feito para mim. Você vai colocar um papel em cada bolso. E esses são para aquelas pessoas bipolares, que uma hora ela é a dona do mundo e pode tudo, na outra hora ela é a pior pessoa do mundo e não presta para nada. Se você tem esses pensamentos, você pode usar essa técnica para te ajudar. Então, quando você... Eu sou o cara, e você puxa, eu vim do pó. Aí você lembra de onde você veio e quem é que fez você. E no momento que você estiver desencorajado, eu não presto para nada, o universo foi feito para mim, você começa a valorizar as coisas que Deus fez para você. Sabe que Deus preparou um jardim só para mim? Todos os dias quando eu vou para o trabalho, tem um prédio assim que tem uma grade que as pessoas passam para lá e para cá e nem percebem. E tem uma série de orquídeas assim. E esses dias elas estão floridas. Cada dia eu passo, quando eu desço do ônibus, eu já estou esperando passar pelo jardim, que foi feito para mim. Sabe? Então Deus faz pequenas coisas para nós. Foi feito para você, só você. E quando você tiver com esses pensamentos de que você não presta para nada, é mentira. Lembra que Deus ama você e o universo foi feito para você. A terceira dica é você pega um cartãozinho, post-it. Post-it é bom. Aí você pega o post-it e escreve assim, aprendiz, várias páginas. Aprendiz, 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 aprendiz.
Aí você vai colocar isso na geladeira, você vai colocar isso no espelho do seu banheiro, você vai colocar isso no seu carro, você vai colocar isso na porta do seu guarda-roupa. Cada vez que você estiver passando por uma dificuldade e estiver pensando em desistir, e estiver se condenando, você lembra, você é um aprendiz. Nunca ninguém na vida, nunca ninguém foi você, com as suas características, enfrentando as coisas que você está enfrentando, as situações que você está vivendo. Cada pessoa é única e está aqui para aprender. Então, se você errou, tente novamente. Não fique se condenando, não aceite as derrotas como freios. Enfrente. Você é um aprendiz e tudo que está acontecendo é para nos ensinar. Deus é o nosso estrategista e Ele quer nos ensinar com cada coisa que nós passamos. Como eu falei para você, da peneira, das suas fraquezas. Eu costumo fazer essa avaliação. Deus, eu passei por isso e isso hoje. Por que eu fiz isso? Me ajuda a entender. Assim como fala no Salmo 90, Moisés, esse é um salmo escrito por Moisés. Ele diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração, para que no meu coração se ache sabedoria. Como assim contar os dias? Moisés era analfabeto? 1, 2, 3, 4. Não. Ele está dizendo: Deus, me ajuda a entender, a avaliar as coisas que eu estou passando, para que eu possa aprender a sabedoria. Então você vai escrever aprendiz. Cada vez que você estiver pensando em desistir, você lembra: opa, não vou desistir, eu sou um aprendiz. Número 4, quarta dica. O que você tem que fazer esse eu costumo fazer, de verdade. Antes de conhecer o meu amigo Rob, eu já fazia esse. Eu pegava um caderno, na verdade hoje tem a tecnologia, né? Meu celular não está aqui, então é muito mais fácil. Então eu escrevo as batalhas que eu estou vivendo, as dificuldades e tudo, e deixo um espaço em branco. Você escreve ali o que você está batalhando, os pensamentos, e deixa um espaço em branco. E depois você volta em outro momento e você escreve a voz boa, a voz de Deus. O que Deus tem a dizer sobre aquilo? E aí você vai estar trocando aquele pensamento. Então, cada vez que aquele pensamento voltar, você tem ali o argumento de Deus para vencer aquele. E a quinta e última dica é: memorize promessas de Deus. Eu fiz isso anos da minha vida. A Bíblia é cheia de promessas de Deus, cheia de promessas. Sabe o que você tem que fazer? Eu fiz isso muitas vezes, até hoje eu faço. Antes eu fazia o seguinte: eu escrevia num papelzinho um versículo, eu colocava literalmente no bolso. Eu estava na rua e eu puxava, lia. Eu me lembro até hoje de versículos que eu memorizei. E pessoas, às vezes eu fazia em duplas. Eu me lembro de versículos que eu memorizei com o Pedro Henrique, o marido da pastora Bianca. Eu me lembro de versículos que eu memorizei com a esposa do Vinícius, a pastora Dani. Eu me lembro de versículos que eu memorizei com o Obadias, um outro missionário. Até hoje eu me lembro de versículos e com quem eu memorizei. E quando eu estou na batalha, aquela promessa de Deus vem. Então memorize essas promessas. Escreva num papel e repita aquilo para você memorizar. Entenda, né? O objetivo de memorizar é você poder aplicar na hora da necessidade. Não é para ser um robô, não é para ser mecânico, porque também tem aquelas pessoas que usam de maneira mecânica, né? Então, com entendimento, entenda essas promessas. Na verdade, a dica é: selecione versículos que estão relacionados com as batalhas que você está vivendo. E use a palavra de Deus como um apoio. Olha lá o que diz o Salmo 119. E o versículo é o 116, para a gente terminar. Salmo 119, versículo 116. O 116 e o 117 nós vamos ler. Agora as folhinhas estão passando, eu estou ouvindo, hein? Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Olha que profundo ele está dizendo: não me deixes envergonhado na minha esperança. Em outras palavras, não me deixa ser dominado, ser governado pelos meus próprios pensamentos, pela minha imaginação. Olha o 117, o que diz:
Sustenta-me, serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. As promessas de Deus são para te salvar desses momentos difíceis, são para te dar alegria nesse momento de desencorajamento. Use-as, agarre-se a elas, para que elas possam fazer a diferença na sua vida. Amém? Então olha só, são dicas bobas, são exercícios simples. Isso não é a solução para a sua vida, mas vai te ajudar. Me ajudou. Por isso que eu falei que fiz uma adaptação aqui. Ele deu algumas dicas, algumas eu utilizo, algumas delas eu já fiz e faço até hoje. Hoje, sabe o que eu faço? Como eu memorizo versículos, eu escrevo. Eu tenho um caderno e eu escrevo os versículos. Eu vou escrevendo e ao ponto que eu vou escrevendo, eu vou memorizando, eu vou refletindo, eu vou entendendo aquilo. Eu faço isso até hoje. Hoje o ministro Eduardo chegou, eu estava escrevendo lá no meu caderninho. Um caderno de caligrafia, que a minha letra é muito feia. Aí eu escrevo na caligrafia, de verdade, para disciplinar a minha letra. E, ao mesmo tempo, meditar na palavra de Deus. Olha, são dicas, você precisa insistir para mudar. Esses pensamentos, eles vão voltar. E se você não se preparar quando eles vierem, a chance deles dominarem você é muito grande. Você precisa estar preparado. Você precisa ter uma estratégia para lidar com esses batalhas, com esses pensamentos recorrentes, para mudar os seus pensamentos. Então, se você quiser aplicar, você aplica. Se não, ore, peça ajuda, busque salvaguardas, não seja tolo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, olha só, antes da gente fechar, está dito aí, tem Provérbios 23 para você meditar. Tem uma série de promessas de Deus. Tem uma igreja, um corpo, pastores, ministros, irmãos que podem te ajudar. Você só vai continuar alimentando esses pensamentos se você quiser. As ferramentas foram dadas, até método, tem aí dicas para você aplicar e mudar esses pensamentos, para que você possa fazer uma estratégia diferente, que a sua imaginação leve você às promessas de Deus, que você possa desfrutar da alegria, da paz, da satisfação que é estar na presença de Deus, que é ter Ele como seu estrategista e conselheiro, que é ter Ele como o Senhor dos exércitos que vence qualquer batalha. Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, eu quero declarar que todas essas vozes sejam caladas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas essas maldições sejam quebradas. Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o maior governante de todos e Tu governas sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que o Teu governo aniquile esse governo desses pensamentos malignos que tem nos limitado, esses pensamentos recorrentes. Senhor, em nome de Jesus, que eles não ouçam mais essa voz, que essa voz não fale mais. Senhor, que aqueles hoje que puderam ter a liberdade desses pensamentos, eles permaneçam nessa liberdade que você trouxe, que nós possamos andar nos Teus caminhos e nunca mais ouvir, que só a Tua voz seja ouvida por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que nós possamos voltar para casa com os pensamentos renovados, com a nova imaginação, em nome de Jesus.